Vamos lá, queridos. Estamos então na nossa série sobre a família. Que bênção, tem sido muito bom. Deus tem nos abençoado aí com esse tema tão relevante, né? Tiago trouxe para nós aí logo na primeira semana falando sobre as influências, principalmente aí das mídias, das redes sociais e o quanto isso impacta na nossa casa. Semana passada o pastor Paulo falou sobre a indiferença, muitas vezes, dos papéis que nós somos influenciados a deixar de cumprir nosso papel, a nossa missão. E hoje nós vamos falar sobre ideologia, ok? Então vamos caminhar com esse tema então, porque ele vai nos mostrar aqui o quanto a gente pode ser afetado pelas ideologias que estão acontecendo aí dentro da nossa casa. Então, algumas perguntas ficam para nós, para a gente começar a refletir, tá bom? Quais ideologias têm afetado nossas famílias? É uma pergunta que a gente tem que se fazer e ficar atento, né? O que temos recebido por meio da indústria cultural? Porque existe uma indústria que produz conteúdo para a nossa vida e também para a nossa casa. Então, nós temos que ficar muito atentos com essa indústria que produz, né, conceitos, valores, produtos para serem consumidos, ok? Quais referenciais são cultivados em nossa sociedade? Quais são os modelos que essa sociedade tem como a ser replicado, né? O exemplo a ser seguido? E como isso influencia na nossa família? Quais são as famílias que nós temos como referenciais para termos, então, a nossa? Então, isso tudo dito, para onde estamos caminhando como humanidade? Essa é uma pergunta muito importante, por quê? Porque as ideologias, a indústria cultural, esses referenciais de sociedade, eles vão, então, nos levar para algum caminho. E que caminho é esse? Às vezes a gente não percebe o movimento que está acontecendo, mas nós estamos sendo levados como sociedade, como grupo, né? As nossas famílias estão sendo direcionadas para um destino. E qual é esse destino? Qual é o objetivo que essa indústria cultural tem por trás das ideologias que ela planta em nossa cultura, em nossa educação, em nossas escolas, né? Em nossa vizinhança? Tudo isso é muito importante para a gente pensar. Bom, nós estamos na era fazemos tudo hoje de forma virtual, né? Nós estudamos de forma virtual. Alguns trabalham de forma virtual, remoto, home office, né? Existem cirurgias que são feitas de forma virtual. A medicina tem avançado para isso, né? Existem relacionamentos que são levados de forma virtual, pessoas distantes e tal. Então, o quanto isso impacta na nossa família, na nossa sociedade? Que é uma sociedade que está vivendo numa era chamada da pós-modernidade, né? Então, o que é essa pós-modernidade? O Zygmunt Bauman, ele vai dizer que os relacionamentos são líquidos, né? Que as coisas hoje, elas não são mais palpáveis, elas estão escapando pelos nossos dedos, as coisas são muito relativas, são muito superficiais, né? As pessoas não têm mais aqueles vínculos fortes que existiam antes. As verdades também são relativas na pós-modernidade, né? Os conceitos agora, eles não são mais absolutos, eles são abstratos. A crença, ela está cada vez mais secularizada. Então, tudo isso daí nos aponta para essa pergunta: como tudo isso afeta a nossa família? Essa é a pergunta de hoje, que nós vamos tentar aqui meditar juntos sobre isso, ok? Muito bem, nós sabemos que nós estamos numa geração instantânea, né? É a geração miojo. Nós sabemos que tudo hoje é num clique de um celular. A gente pede comida dessa forma, a gente faz compra dessa forma, né? A gente busca informação com um clique, a gente se diverte com um clique, está tudo aqui. Então, é uma geração instantânea, as coisas estão muito rápidas. Essa aqui é a verdade. Isso tem afetado as nossas relações.
Nós vamos pensar um pouco sobre isso. Só para vocês terem um pouco de noção de como é a nossa era da conectividade, eu trouxe alguns dados aqui para vocês. Hoje, diariamente no Google, acontecem 4 bilhões de buscas. 4 bilhões de buscas no Google por dia. Olha só o que é isso. A internet nos últimos 2 anos produziu o volume de dados de toda a história da humanidade. Tudo que tinha de informação nos últimos 2 anos, ela foi replicada. A nossa mente, ela tem capacidade de gerar 86 mil pensamentos por dia. Olha só que coisa, né? Olha o que é essa era, olha o que é essa conectividade aí. E por minuto no mundo são enviados 41 milhões de mensagens no WhatsApp. 41 milhões de mensagens no WhatsApp por minuto. Esta aqui é a nossa era, tá? Nós estamos vivendo neste momento, muito diferente dos nossos avós, muito diferente dos nossos pais, né? E provavelmente os nossos filhos estarão muito além de nós. E os nossos netos mais ainda. Agora, como é que eu lido com tudo isso? O que isso afeta a minha casa e a minha família? A primeira grande ideologia que está na nossa mente hoje, que pode afetar a nossa casa, é o imediatismo. Por quê? Porque essa geração que tem tudo na palma da sua mão é uma geração acelerada. Ela acostumou com as coisas rápidas, com o retorno imediato. Como é que isso influencia na nossa casa, então? Nós vamos ver muitas vezes jovens que queimam as etapas do seu namoro, por exemplo. Por quê? Porque eles estão acostumados a não cumprir mais processos. Porque processos são lentos, gente. Processos são demorados. Então, se eu posso queimar etapas, se eu posso chegar lá sem precisar passar por várias coisas aqui, então eu vou fazer isso. Então isso acaba sendo incutido na nossa mente, que nós podemos alcançar os resultados rapidamente, sem cumprir toda a parte do processo. É algo que fica na nossa cabeça. Então os jovens estão queimando etapas no namoro. Nós também vamos ver casais que desistem dos seus relacionamentos, que deveriam ser duradouros, nos primeiros desafios. Por quê? Porque a gente não vai investir tudo o que precisa naquele relacionamento, já que eu tenho uma mente que é facilmente descartável. Então, por que eu vou ficar insistindo, ou investindo, ou apoiando, ou cultivando um relacionamento que vai me gerar grande gasto de energia e de tempo, se eu posso descartar e tentar um outro, percebe? Então os casais, eles vão desistindo, isso está na nossa mente hoje imediatista. Eu não quero mais cumprir esses processos. Isso também tem gerado pais que cedem aos caprichos dos filhos. Por quê? Porque dá muito trabalho educar, formar. Dá muito trabalho. Eu já passo o dia inteiro fora, eu já passo o dia inteiro trabalhando, né, para dar uma boa educação para o meu filho, para pagar uma escola privada, né, para colocá-lo no curso de inglês, para colocá-lo numa especialização, em outras atividades. Então, eu estou dando o melhor para ele. Já que eu tenho pouco tempo para ele em casa à noite, eu preciso, então, ceder aos seus caprichos, eu preciso, então, querer que esses momentos sejam os melhores. Então, não cabe uma bronca, não cabe uma repreensão, não cabe uma reflexão, porque vai ser um momento difícil. Eu já tive momentos difíceis na empresa, então, aqui agora, em casa, vamos só falar coisas boas. Então não vamos repreender, não vamos exortar, não vamos corrigir, e a gente acaba delegando isso para um terceiro que nunca vai fazer como nós.
Percebem? Não é na escola que isso vai acontecer, não é na igreja que isso vai acontecer, não é o vizinho que vai formar o seu filho, né? São os pais. Então, muitas vezes, os pais cedem aos caprichos do filho, nessa mentalidade imediatista. Crianças, então, elas aprendem agora a não mais esperar. Elas não sabem ouvir um espere, elas não sabem ouvir um não, muitas vezes. Elas não querem ser contrariadas. Por quê? Porque elas entenderam que os pais, muitas vezes, são reféns da sua estratégia emocional. E isso tem gerado grandes problemas na nossa casa. Os adolescentes, então, hoje, se a gente for olhar, basicamente têm um perfil muito parecido. Eles são impacientes, eles querem tudo aqui e agora, porque eles estão acostumados com isso na tela, né? Eu clico aqui e recebo um monte de informação. Então, eu não preciso mais cumprir todas as etapas. Os adolescentes, eles são impacientes, eles são acelerados e eles são superficiais. Por quê? Porque hoje eu não preciso mais ler um livro para fazer um trabalho. Eu acesso o chat GPT, que já me traz um resumo pronto. Entendem? Eu não preciso assistir um filme para ter um conhecimento. Eu assisto uma sinopse no YouTube. Não é? Então, você acaba não se aprofundando nas coisas, você tem tudo, e essa é uma geração que tem muita informação, mas você não consegue se aprofundar em nada, porque você tem que saber de tudo ao mesmo tempo, e não tem tempo de se aprofundar. Então, o imediatismo na nossa família, ele é um grande perigo, para nós reproduzirmos isso em nossa casa. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu trouxe aqui o pensamento do Timothy Snyder, que é um historiador americano, e ele fala assim: o imediatismo nos afasta da compreensão histórica e da necessidade de pensar no futuro. Por quê? Porque se eu sou imediatista, eu só penso no presente. Eu só penso no aqui e no agora. Eu não analiso o processo histórico que me trouxe até aqui, e eu não consigo fazer uma projeção correta do meu futuro, porque eu só estou olhando para o presente. Percebem como isso é um grande risco para os nossos pensamentos? Muito bem, então nós temos hoje uma geração que ela busca o sucesso imediato, né? Conversando uma vez com um estagiário, ele disse assim para mim, eu perguntei para ele, né? Qual é a sua projeção na empresa nos próximos 5 anos? Ele falou assim: em 5 anos eu quero ser o CEO da companhia. Um estagiário, gente, em 5 anos ele queria ser o CEO da companhia. Percebem como essas pessoas, elas acham que as coisas não precisam passar processos que demoram anos de amadurecimento, não é? De construção. Não, eu preciso... E aí... É por isso que esta geração não para em emprego. Por quê? Porque a empresa não vai dar para ela aquilo que ela criou de expectativa num curto prazo de tempo. Então eles vão saindo, e vão saindo, e vão saindo. Então eu vou projetar agora aqui, ali e tal. Então eles criam uma expectativa de retorno, né? E eles buscam esse prazer imediato. Essa geração busca o prazer imediato. Então ela não quer ser submetida a um processo de construção. Eu preciso receber o que eu quero agora. E isso é influenciado muito pela nossa cultura, de como nós formamos os nossos filhos. Porque se nós educamos nossos filhos a não ouvir nãos, e a entregar tudo o que eles querem, eles vão levar isso para os seus relacionamentos amorosos, profissionais e de amizade. Então, se você não me entrega o que eu quero, como o meu pai fazia e a minha mãe fazia, então você não serve para mim. Então, se essa empresa não entrega a minha projeção profissional no tempo que eu estipulei, então você não serve para mim. E a gente vai descartando pessoas, processos, empresas, vizinhos, amigos, namorados, casais. Entendem como isso é complicado? E a gente está numa geração que busca uma aceitação imediata.
É impressionante. Nós somos um dos países que mais investe e gasta com procedimentos de estética, com cirurgias estéticas. Por quê? Porque eu preciso ter uma aceitação, eu preciso ter uma imagem, eu preciso ter uma forma que as pessoas me vejam e me admirem. Então eu preciso ser aceito por esta sociedade que criou um padrão, um estereótipo de beleza, de aparência. Então eu preciso me parecer com tal pessoa, eu preciso ser igual. Então essa aceitação imediata, ela faz com que a gente vá viver num personagem que não é o nosso. Então, nós colocamos cabelo que não é o nosso, nós colocamos unha que não é a nossa, nós colocamos cílios que não é o nosso, nós colocamos dentes que não são os nossos. E aí, daqui a pouco, cadê você? Naquela montagem toda, percebe? É uma aceitação imediata que a gente quer ter. Isso é muito complicado. Então, é uma sociedade que busca o retorno. Eu quero o retorno imediato. Se você não entregar aquilo que eu criei de expectativa, então não serve para mim. O que a palavra de Deus vai falar sobre isso? Romanos 12 diz o seguinte: alegrai-vos na esperança. Olha que bacana. Alegrai-vos na esperança, não é na entrega imediata, não se alegre naquilo que a pessoa está projetando sobre você, naquilo que alguém pode te dar de retorno, mas numa esperança eterna. A nossa esperança, ela não é para o aqui e agora, a nossa esperança é para o Cristo ressurreto que reina com o seu povo eternamente. Amém? E projetou para nós uma história ao seu lado, que não é o aqui e o agora, mas é uma história de longa data. Nós não estamos esperando no Senhor apenas para este mundo, diz Paulo, né? Sede pacientes na tribulação. Olha só, então diferente do imediatismo, que diz assim, olha, você tem que receber prazer, aceitação, conforto e retorno imediato, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, não, você tem que entender que na dificuldade, na tribulação, nas perdas da vida, nos nãos recebidos, Deus está trabalhando no teu coração, porque isso é um aprendizado do Senhor. É um aprendizado que vai construir em você um caráter aprovado. Então, sede pacientes na tribulação e perseverem na oração. Então, a palavra de Deus nos aponta para quê? Para algo duradouro, para algo que precisa de um processo contínuo. Eu não espero e eu não vou buscar essa relação com Deus para que Ele me dê o imediato agora, mas para que Ele construa em mim um caráter aprovado, e isso precisa de um processo contínuo do trabalhar do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, amém? E para reforçar esse tema, Hebreus 10, 36 diz assim, vocês precisam perseverar, a fim de que depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Então percebam como o texto aponta para um processo. Para um processo. Vocês perseveram fazendo a vontade de Deus e então vocês recebem o prêmio. Qual é o prêmio? É viver com Cristo eternamente. É a sua presença eterna e gloriosa. Mas isso precisa de ter um processo de perseverança nesta terra. Então a palavra de Deus nos aponta para processos e o imediatismo nos rouba deste processo. Ok? Muito bem. O segundo perigo das ideologias que estão aí modernas na nossa sociedade, na nossa casa, é o relativismo, tá? O relativismo, ele vai dizer que a minha verdade, ela é diferente da sua, ok?
Não existem mais verdades absolutas, conceitos absolutos, valores absolutos. Tudo isso é antiquado, tudo isso ficou para trás. Tudo isso eram de gerações que ainda não haviam entendido, né, a dimensão e o avanço da informação, da tecnologia, da ciência, né, do protagonismo da humanidade. Então, eram gerações antiquadas que ficavam olhando apenas para dogmas, né, ficavam olhando apenas para padrões e processos e tal. Isso é coisa do passado. Esse relativismo, então, ele vai dar a ideia de que a sua família, de que a igreja, de que o governo, de que as autoridades, tudo isso são ultrapassados. Nós precisamos fazer valer aquilo que eu acredito. Não importa se existe ou se eles dizem que existe uma verdade universal, um conceito, um modelo, não. Porque como eu sou acostumado a ter tudo o que eu quero, como eu sou essa geração, é uma geração chamada de hedonista, que busca o prazer a qualquer custo e que quer ser satisfeita, não é? É uma geração mimada, é uma geração mimada. É uma geração que quer ser atendida, que quer ser satisfeita, que quer ser, né, sempre priorizada. Então, esta geração, ela vai dizer o seguinte, o que tem que valer é o que eu penso, não é o que a igreja pensa, não é o que a família pensa, não é o que o governo estipula, não são os que as regras estão aí, não, tudo isso é secundário, porque a minha opinião vale mais do que tudo isso. Então, essa exaltação do ego individual, ela quer superar todos os padrões e conceitos que os grupos já estabeleceram. Isso é um grande problema, ok? Então, nesta geração, eu sou quem eu quiser ser. Então, não importa se o Criador estabeleceu um padrão um padrão para o sexo, por exemplo. Um padrão de comportamento, um padrão de papéis masculinos e papéis femininos. Não, o Criador não sabe o que ele fez. Aliás, que Criador é esse? Perguntam. Nem existe um Criador, né? Somos frutos aí da evolução contínua, das amebas que evoluíram e tal. Então, eu sou quem eu quiser ser. Eu não sou quem a família diz que eu devo ser. Eu não sou quem a igreja estipula que eu devo ser. Eu não sou quem a palavra de Deus diz que eu devo ser. Sabe por quê? Porque que palavra é essa? Essa palavra nem é de Deus, essa palavra é dos homens. Então eles vão questionando tudo. Esse relativismo questiona tudo. Que fé é a sua? Que Deus é o seu? Que palavra inspirada é essa? Que igreja é essa? Que família é essa? Nada disso importa. O importante é você ser quem você quer ser. O problema é que isso gera uma confusão danada, porque ninguém consegue ser algo diferente do que já é. Essa é a grande questão, entendeu? Não tem como eu querer ser uma pessoa que é diferente de quem eu sou. Isso vai gerar uma crise de identidade enorme, isso vai gerar uma insatisfação gigante, uma não aceitação daquilo que Deus me fez, porque o Criador nos fez como somos, ok? E isso gera o que tem gerado aí na nossa sociedade. Muito bem. O filósofo italiano Gianni Vattimo, ele tem uma frase interessante para o relativismo, né? Ele diz que a realidade não é outra coisa senão a interpretação de cada um. Nessa sociedade pós-moderna é exatamente isso. Então, a realidade que eu quero que seja é aquilo que eu interpreto dela. Então não importa as convenções sociais, não importa a construção histórica dos fatos, eu ignoro tudo isso e se eu colocar na minha cabeça que eu vou ser isso, então eu serei isso e você será aquilo. E isso em cima de uma subjetividade enorme, porque não tem base, não tem chão, não tem referencial teórico, não tem construção histórica, não tem nada. É simplesmente um desejo do meu coração. Então isso não se sustenta, é uma ideologia
é vazia, ela fica fluindo. O que as Escrituras vão dizer sobre o relativismo? Provérbios 14, 12 diz assim: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Então, o que a Escritura está dizendo? Que, olha, eu entendi que você quer ter a sua opinião sobre tudo, e que você quer estabelecer os seus próprios conceitos, mas tome cuidado, porque aquilo que você considera correto pode ser um caminho para a sua morte. É isso que a Escritura está dizendo. Por quê? Porque existe um caminho maior do que aquilo que você pensa. Existe um caminho que o próprio Criador estabeleceu, e que não adianta as criaturas quererem romper com o padrão do Criador, porque isso não é possível, ok? Existe o texto de Isaías que eu vou trazer aqui também, 5:20, diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, ou seja, inversão de valores. Ai daqueles que fazem das trevas luz, e da luz trevas. Ai daqueles que fazem do amargo doce, e do doce amargo. O que a Escritura está dizendo? Que não adianta você querer inverter uma lógica natural das coisas. Não adianta. E ai daqueles que querem fazer isso. E o ai nas Escrituras é um grande alerta. Ai das pessoas que querem transformar o padrão divino em uma ideologia humana. Não tem como isso acontecer, queridos. Não dá. Porque nós não somos os criadores. E nós precisamos nos colocar no nosso devido lugar. Muito bem. Um outro texto que eu trago aqui, olha só como a palavra de Deus vai apontar para absolutos e não para relativos. João 14,6, Jesus diz assim: eu sou o caminho. É um artigo definido. Eu sou o caminho, ou seja, eu sou o único caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. E não há vida, caminho e verdade fora de Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho e é o único caminho que nos leva à vida de Deus. Amém? Então percebam como as Escrituras apontam para um absoluto, para uma verdade do Criador. E ele continua no 17, santifica-os, Pai, na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a verdade não é o que eu quero que seja, a verdade não é o que eu penso que é, a verdade é o que Deus estabeleceu para nós. Esta é a verdade absoluta, que precisa permear a nossa mente, e que precisa conduzir a nossa casa, e que precisa moldar o nosso padrão, o nosso comportamento, que precisa inspirar os nossos valores. É o conceito absoluto da verdade de Deus revelada nas Escrituras. Amém? Outros dois textos aqui, Hebreus 13 diz assim: Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então ele aponta, as Escrituras apontam para um Deus que tem uma coerência, que tem uma verdade e que é absoluto naquilo que ele pensa. Ele não fica mudando. Ele não fica, hoje eu sou menino, amanhã eu sou menina. Isso não existe. Deus é um Deus certeiro, correto, absoluto. Ele tem uma identidade própria e ele não se deixa levar pelas ideologias humanas. E Tiago fala o seguinte: no Pai das luzes não há mudança e nem sombra de variação. Então nós servimos um Deus absoluto, que tem uma verdade absoluta, que trouxe uma revelação absoluta, e que nós temos uma esperança e uma promessa absoluta nele. Amém? Nós vamos viver com ele eternamente. Glória a Deus por isso, queridos. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor. Essa é a promessa do Pai para nós. Glória a Deus. E para fechar, queridos, eu trago uma terceira ideologia que pode afetar demais a nossa casa, é o consumismo.
O consumismo é algo que vem na nossa mente e nos capta, nos aprisiona. É algo terrível. Então vamos lá. O consumismo ele vai dizer o seguinte: nós vamos priorizar as coisas ao invés das pessoas. Então, aquilo que eu tenho, aquilo que eu desejo, aquilo que eu consumo, aquilo que eu crio de expectativa para ter, ela tem que valer mais do que as pessoas que caminham ao meu lado. Essa é a mentalidade do consumismo. Ela foca no prazer ao invés do aprender. Então, o que eu preciso é aquilo que eu quero ter. E o processo de aprendizado ou de aprendizagem, ele vai ser refutado, ou ele vai ser diminuído, ou ele vai ser desprezado. Por quê? Porque eu quero receber aquilo que eu sonhei ter, aquela coisa que eu preciso ter. Então eu coloco isso na minha cabeça. O consumismo ele vai nos ensinar, e a indústria cultural trabalha nisso, queridos. A indústria cultural ela não é um ser isento, ela tem uma ideologia. Qual é a ideologia? É vender o seu produto. A indústria cultural ela é financiada por empresas, ok? Existem pessoas por trás dessa indústria cultural que nós recebemos, muitas vezes, ingenuamente. Nós vamos ouvir músicas como se fosse apenas o desejo do coração do autor, não é? Nós vamos ver novelas, filmes, seriados, como se fosse apenas uma expressão artística de alguém. Mas, na verdade, toda a indústria cultural tem algo por trás que ela quer te convencer. Ela quer te levar você a pensar algo sobre alguma coisa. E muitas vezes, quase na maioria das vezes, ela quer te vender um produto. Ela quer te vender um curso. Ela quer te vender uma ideia. Ela quer te vender algo que vai influenciar a sua vida. Então, o consumismo, ele vai exaltar o poder na frente do conviver. Então, aquilo que eu quero vai me dar uma sensação de poder, de status. Eu preciso ter isso, né? Eu não sei se vocês viram um vídeo que viralizou aí há umas 2 semanas atrás. Era uma mãe passando uma vergonha danada com uma adolescente que gritava num ambiente público. Eu não sei se era uma estação, parecia assim, algo mais ou menos assim, e ela se jogava no chão. Aliás, não era nem uma adolescente mais, ela tinha 20 anos, e a mãe falava assim: você já tem 20 anos, vai trabalhar, e compra o seu aparelho, eu te dei um iPhone 13, a mãe falava para ela, eu te dei um iPhone 13, eu tenho um 11, a mãe falava, eu tenho um 11, eu que trabalho, eu tenho um 11, e você, mas eu quero 15, a menina gritava, eu quero o iPhone 15, e se jogava no chão, e você tem que me dar, você é obrigada a me dar. Vocês viram esse vídeo, gente? É uma aberração, eu fiquei indignado, e a mãe passando uma vergonha danada, porque tinha dado um iPhone 13 ao invés do 15. Por que essa menina queria o iPhone 15? Porque ela quer ter o status de ter um produto de última geração para mostrar para a galera, para postar nas redes sociais, para mostrar ser alguém que ela não é, porque a família dela não tinha condições de ter esse produto, mas ela não entendia. Então, ao invés de cultivar um relacionamento harmonioso com a sua mãe, ela estava gerando uma confusão e uma vergonha pública por conta de ter o poder e o status de um produto. Isso é o consumismo. O consumismo, então, ele vai dizer o seguinte: era combinado? Pior ainda, então. Meu Deus do céu. Muito bem. O consumismo vai dizer o seguinte: eu entrego um brinquedo no lugar de entregar o meu tempo, ok?
Isso não é só com as crianças não, gente. Tem muitos casais nesse vínculo comercial. Eu não consigo dar a atenção que a minha esposa precisa, mas eu dou um belo de um presente. Ou eu dou uma viagem que ela quer. Entende? Então, a esposa não quer dar a atenção que o marido precisa, então ela vai fazer um outro subterfúgio e vai entregar alguma coisa que ele quer para compensar a falta de tempo, de investimento, de relacionamento, de carinho, de atenção e de viver juntos. Esse é um grande problema. Então o consumismo exatamente diz isso. Se eu entregar aquilo que a pessoa quer, então eu fiz a minha parte. Isso geralmente é um produto que eu compro com o meu dinheiro. Então, esse é um grande perigo que o Jean Baudrillard, que é um sociólogo francês, vai dizer o seguinte: no consumismo, a felicidade é ilusória, sempre escapando por entre os dedos à medida que perseguimos novos objetivos de desejo. Perceberam a frase? Então, essa felicidade que eu vou ter em conseguir aquele produto, aquele carro que foi lançado agora, esse celular novo, né? A bolsa nova, o sapato, a viagem, qualquer coisa, essa felicidade que eu projeto num objeto, ela é ilusória. Por quê? Porque a hora que eu tenho isso, ou que eu compro aquilo, ou que eu recebo, o meu coração não é preenchido. Não tem como o coração humano, feito pelo Criador, para se relacionar com Ele, ser preenchido por um objeto criado. Porque só o Criador preenche a alma humana. Então, nenhum objeto vai preencher ou satisfazer o coração humano. Então, quando você tem aquilo, você se alegra de uma forma superficial, por pouco tempo. E daqui a pouco você percebe, não é isso que me faz feliz. Então essa felicidade ilusória me escapa pelos dedos e eu vou projetar assim, é que na verdade eu preciso daquilo, eu preciso de um outro, é porque isso daqui já não me satisfaz mais, então eu vou para o meu próximo objeto de desejo, e eu estou sempre projetando um algo que nunca vai satisfazer o meu coração. O que as Escrituras falam sobre isso? Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Olha a gratidão e o contentamento aqui. Percebem como é totalmente o oposto da insatisfação e do consumo? É o oposto. Aqui você agradece por tudo que Deus já fez na tua vida, e você se contenta nisso. Então vocês experimentarão a paz de Deus. Então, se no consumismo eu nunca sou satisfeito e vivo uma vida ansiosa, querendo sempre ter o próximo produto, nas Escrituras eu fico em paz. Por quê? Porque Deus me dá uma satisfação eterna e duradoura. Esse texto ele vai ser complementado pelo autor de Hebreus. Olha que interessante o argumento que o autor de Hebreus usa para nos deixar em paz na relação com o Pai. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, diz o autor, e contentem-se com o que vocês têm. Por quê? Agora, olha o argumento que ele vai dizer para nós nos contentarmos. Porque ele mesmo disse, Deus disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Qual é o argumento? A presença de Deus, ela é suficiente para satisfazer toda a necessidade humana. Então, eu estou satisfeito no Senhor e eu estou contente naquilo que Ele me apresenta. Por quê? Porque Ele está comigo. E Jesus estando comigo, eu não preciso de mais nada. As outras coisas não são acrescentadas. Sim, é verdade, elas não são. Mas elas são secundárias.
Não são nessas coisas que eu vou colocar o objetivo da minha vida. A presença de Deus, irmãos, deve satisfazer o coração humano. Amém? Muito bem, para encerrar, já quero chamar os músicos aqui. Nós vamos ter um momento muito bacana agora com o Pepe. Mas esse texto, ele resume um pouco de tudo que nós falamos hoje. Olha só. Em Cristo, queridos, em Cristo, aprendemos a respeitar o processo da vida sem imediatismo. Deus vai nos dar processos, e esses processos muitas vezes são diferentes daquilo que nós esperamos. Muitas vezes são nãos que recebemos de Deus. Muitas vezes são nãos que recebemos das próprias pessoas. Muitas vezes aqueles que estão do nosso próprio lado. Nós vamos ter perdas na vida. Nós vamos ter grandes perdas na vida. Mas nós temos que entender que este é o processo que Deus trabalha no nosso coração. Nosso caráter, nossos valores. Ele nos ensina e Ele ensina a todos que estão à nossa volta. Esse processo nos faz confiar numa verdade absoluta. A verdade absoluta é que Deus nos ama. A verdade absoluta é que Ele tem um coração de compaixão para a humanidade. É um coração que não descarta, mas que abraça. É um coração que ama. E foi isso que Jesus fez por nós. Ele deixou os céus e a sua glória e se esvaziou para vir alcançar um povo que era inimigo dele. Isso é amor, isso é compaixão. Nós vemos isso de Gênesis a Apocalipse. Se você quiser resumir a história da Bíblia inteira, é a história do amor de Deus pelos seus filhos. É por amor que Ele cria um povo para caminhar com Ele nesta terra. É por amor que Ele redime esse povo perdido, que buscou o pecado, ao invés da relação com Ele. É por amor que Ele envia profetas, para revelar a sua verdade, a sua palavra, as Escrituras. E muitas vezes esses profetas foram mortos, foram perseguidos. Mas Deus continua insistindo com o seu povo neste processo de revelar a sua verdade, de amor e de compaixão. E aí vem o Filho encarnado, o Filho manifestado como homem, vivendo as mesmas dificuldades que os seres humanos limitados. E diz o autor de Hebreus que era necessário que ele sofresse tudo aquilo que o homem sofre, para servir de exemplo para nós. Ele é um Deus, não um Deus distante da nossa realidade. Tudo que você já passou na vida, meu querido, tudo que você ainda vai passar, Jesus sabe exatamente o que você está sofrendo. Talvez pessoas da sua família, talvez uma situação de emprego, talvez amigos que te abandonaram, traições que vieram. Deus sabe de tudo porque Ele já passou por tudo isso. Para ser o nosso modelo, o nosso referencial. E quando Ele olhou para os seus acusadores, Ele falou: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus nunca quis ou nunca demonstrou ter um coração vingativo, porque ele disse para os apóstolos: eu poderia clamar ao meu Pai e viria aqui legiões de anjos para me defender, mas eu estou aqui não para brigar, eu estou aqui para me entregar, por amor e compaixão. Será o amor e a compaixão de Deus pela humanidade que vai convencer esses corações de que eles precisam de mim. É o amor que nos projeta a Deus. Contentar-se então na presença do Pai nos livra
desta ideologia, deste sentimento de que eu preciso sempre ter algo ou alguém para me satisfazer. A presença de Deus, ela é suficiente. Amém? Vamos orar. Pai querido, obrigado, Deus, porque a Tua palavra nos inspira, a Tua palavra nos capacita a vivermos uma vida parecida com o do Teu Filho. Grande objetivo Teu, Senhor, é que nós sejamos mais parecidos com Jesus a cada dia. Esse Jesus que abraça, esse Jesus que ama, esse Jesus que acolhe, esse Jesus que se entrega pelos perdidos. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua igreja. Obrigado pelos Teus filhos, Senhor. Obrigado por cada um que aqui está, porque o Senhor construiu uma história, Senhor, de amor e de graça na vida de cada um. Nós somos frutos, Pai, do Teu querer. Nós somos frutos, Senhor, da Tua compaixão e do Teu amor. O Senhor foi nos alcançar, Pai, quando estávamos perdidos, e o Senhor não desiste de nós. O Senhor insiste em nos transformar à imagem do Seu Filho. Obrigado, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai, a sermos atentos e vigilantes, cuidando da nossa casa, para que as ideologias do mundo, Senhor, não venham a influenciar as nossas relações, os nossos casamentos, os nossos filhos, a relação de irmãos, de pais. Senhor, que o Senhor nos guarde, Pai, de sermos seduzidos por esse pensamento pós-moderno que quer roubar, Senhor, as verdades que o Senhor colocou em nossos corações. Pai, nós estamos seguros na Tua revelação, nós estamos seguros no Teu amor, nós estamos seguros na identidade que nós temos em Cristo Jesus. Nós somos Teus filhos amados, Pai, e nós não vamos ser roubados por nenhum sistema de pensamento humano que quer, Senhor, desmoralizar, Pai, a Tua palavra e a Tua revelação. Guarda a nossa casa, Pai, guarda as nossas mentes, guarde os nossos filhos, nossos casamentos, esposas, maridos, relações. Deus, as nossas famílias, elas representam, Pai, a Tua igreja nesta terra. Oh Senhor, obrigado, Pai, por nos guardar e nos amar, em nome de Jesus.